Esse momento atual, né, na qual a gente está vendo no Brasil um aumento muito grande nos incêndios florestais, seja na Amazônia, seja no Pantanal, seja no próprio Cerrado, que é um ambiente que é muito associado, né, a esses eventos de fogo. Esse momento, a gente pode atribuir isso, e a gente, na verdade, está, inclusive, desenvolvendo estudos para tentar explicar isso de forma sistemática mesmo, com um teste de hipótese científica e tentar ver, de fato, quais são os fatores, mas, ao que tudo indica, tem uma conjunção de fatores aí. Um fator que parece contribuir para a maior intensidade dos incêndios e a proporção também deles é a questão do clima desse ano. Por que, que a gente pode pensar no clima? Se a gente olhar para outros países fora do Brasil, a gente está observando grandes incêndios também. E, inclusive, países locais, né, nas quais normalmente não ocorriam incêndios. Isso provavelmente está associado às mudanças climáticas. Então, o que a gente está presenciando agora é algo que pode se tornar mais frequente e, inclusive, pior ao longo do tempo. Então, esse não é um cenário otimista, mas é um cenário que pode se tornar realidade nos próximos anos, né? A maior frequência de incêndios de grandes proporções, como a gente viu na Califórnia, na Austrália no início do ano e agora no Brasil. Porém, para que o incêndio se inicie, ele tem duas formas básicas de se iniciar o incêndio: a forma natural e a forma antrópica, artificial. A forma natural, aqui no Cerrado, e se a gente for falar de Amazônia, ele nunca iria acontecer de forma natural, basicamente, a probabilidade de um incêndio natural na Amazônia é mínima, e no Pantanal também é muito baixa, tá? De um incêndio natural. Mas, pensando no Cerrado, por exemplo, qual que é a causa do incêndio natural? São os raios. Porém, os raios ocorrem no período chuvoso. E a gente observa o que no período chuvoso? Quando cai um raio e gera fogo, ele geralmente vai se apagar muito rapidamente. A gente tem dados históricos de 20 anos de dados de fogo no Cerrado, né, que mostram isso. Mostram que no período chuvoso, você tem, no geral, áreas menores queimadas, e menores numa proporção assim, muito pequenas mesmo, tá? E incêndios de baixa intensidade. Enquanto no período seco, que você não tem esse fator natural para gerar o fogo, não vai ter raio no período seco, né? A causa é puramente antrópica. Quais são as causas antrópicas? Desde uma pessoa que não tinha intenção de causar um incêndio, mas foi queimar, fazer uma queima no terreno dele e perdeu o controle, até alguém que colocou fogo na beira da estrada, passando também pelos incêndios criminosos, deliberadamente mal intencionados. Por exemplo, a pessoa tem uma rixa com a unidade de conservação e coloca fogo lá, isso acontece, né? Sistematicamente só para destruir a unidade de conservação. O que a gente observa no cenário atual, que pode ter causado o que a gente está observando no aumento no número de focos de incêndio, o que são os focos? Foi quando alguém começou o fogo naquele local. Então, esse aumento no número de focos, ele então pode ser causado do lado antrópico por uma falta de postura política contra esses incêndios e uma falta de ação política no sentido de punir as pessoas que causam esses incêndios. Então, e a gente tem outros exemplos também, né, no caso da política desse ano, de, inclusive, um certo estímulo a esse tipo de atividade, né, de colocar fogo. Então, juntando esses fatores, a gente tem, então, uma política pública que não ajuda e muitas vezes até direciona, né, as pessoas para esse tipo de ação. Também uma política pública, né, que não pune as pessoas, não criminaliza as pessoas que causam incêndios florestais, junto com um ano que está muito mais seco, muito mais quente. Então, a gente tem uma combinação de fatores que leva ao
triste cenário que a gente está vendo atualmente. O que a gente desenvolveu nesse projeto de monitoramento do fogo no Cerrado é basicamente uma ferramenta para poder antever o que vai acontecer com o fogo. Então, dado que o fogo começou num determinado local, qual vai ser o comportamento dele? Como que ele vai se espalhar? Qual é a velocidade que ele vai se espalhar? Qual direção? Então, o software que a gente desenvolveu, ele pega um conjunto de variáveis ambientais para fazer essa previsão do comportamento do fogo e utiliza como ponto inicial do fogo, né, para onde o fogo vai, imagens de satélite que detectam focos de incêndio do INPE. Então, a gente utiliza esses focos como ponto de partida e, a partir desses focos, a gente simula como que o fogo vai se espalhar. Então, quando a gente consegue fazer isso, né, e antever o comportamento do fogo, isso pode ser útil para brigadas de incêndio e unidades de conservação para poder focar suas estratégias de combate em uma determinada região. Como que funciona, então, esse nosso programa, né, de previsão, de espalhamento do fogo? Ele utiliza dados ambientais para poder calcular qual que é a chance do fogo que está num determinado local se espalhar, qual direção dele, qual velocidade, qual intensidade. Para isso, a gente utiliza um conjunto de equações que são amplamente conhecidas, que foram desenvolvidas ao longo de décadas por meio de estudos de física mesmo do comportamento do fogo. A gente reuniu todas essas equações. Então, por exemplo, tem uma equação que explica a relação do fogo com a declividade do terreno. Aí a gente colocou essa equação lá. Tem uma equação que explica o comportamento do fogo em relação ao vento, a intensidade e direção do vento. Então, a gente reuniu essas equações nesse modelo, e esse modelo, então, com esse conjunto de equações, ele consegue prever o comportamento físico do fogo. Lógico, para regiões como o Cerrado, alguns fatores são muito específicos, como, por exemplo, o combustível que está disponível. Então, a gente construiu também modelos para conseguir quantificar essa biomassa seca, né, esse combustível que está disponível no ambiente, a partir de imagens de satélite. Então, reunindo tudo isso, a gente consegue fazer uma previsão em tempo quase real do comportamento do fogo. Ao longo, né, do desenvolvimento do projeto, nesses últimos anos, a gente tem tido um contato mais estreito com os gestores da Serra do Cipó, da Serra da Canastra e da Chapada dos Veadeiros, que são parques que são um modelo para o nosso estudo. Com os gestores do Cipó, no ano passado e no ano anterior, a gente chegou a fazer simulações de espalhamento do fogo para que os gestores pudessem usar essas simulações no planejamento do manejo do parque, do manejo que visa reduzir a quantidade de incêndios no parque. Então, isso já vem sendo feito junto com eles. Esse ano, aconteceu um grande evento de incêndio no Cipó, com vários focos, o que dificultou muito o combate do fogo. E o que a gente fez foi, tanto com os resultados do modelo, que roda online, né, 3 vezes ao dia, a gente sempre repassando esses resultados para as brigadas, para os gestores do parque, tanto com isso, quanto com o auxílio por meio de imagens de satélite, dados obtidos por sensoriamento remoto, a gente auxiliou, então, os gestores do parque num combate, na verdade, no planejamento desse combate do incêndio. E, inclusive, apesar da grande área queimada que aconteceu lá, muito por causa que foram vários focos e calor intenso dificultou muito o combate, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda teve um resultado positivo de que uma região específica do parque conseguiu se impedir que o fogo chegasse até ela por causa justamente de toda essa tática que a gente teve de integrar tanto dados de sensoriamento remoto quanto as previsões do modelo para o planejamento desse combate.
O Centro de Sensoriamento Remoto, ele é um laboratório de pesquisa basicamente focado na modelagem espacial. O que é essa modelagem espacial, né? É você criar modelos que prevêem eventos espacialmente, ou seja, em mapas. A gente pensa em mapas, ele prevê as coisas dentro do espaço geográfico. E isso vai desde modelos, como a gente está discutindo aqui, modelos do fogo, até modelos de biodiversidade, modelos de mudança do uso do solo, modelos de impactos ambientais, modelos, inclusive, econômicos de produção, por exemplo, agrícola. Então, permeia uma grande gama, né, de áreas. É um laboratório basicamente multidisciplinar, chefiado pelo professor Britaldo Soares Filho, e na qual a gente desenvolve vários projetos focados justamente nesse tipo, não só de previsão, como teste de hipóteses científicas e tentar sempre fazer essa integração entre o conhecimento científico e políticas públicas com base justamente em cenários que a gente pode simular e previsões que a gente pode fazer para ajudar, né, nessa escolha política de diversos problemas, tanto ambientais quanto econômicos. No Centro de Sensoriamento Remoto, é desenvolvido um software, que é o software Dinâmica Ego, que é um software de modelagem espacial. Então, esse software ele é a base de tudo que a gente faz lá, ele tem usuários no mundo inteiro, e ele é o software na qual a gente desenvolveu esse modelo de espalhamento do fogo. Então, é interessante porque é uma tecnologia totalmente desenvolvida aqui na UFMG e que tem amplo uso em várias áreas, inclusive agora na previsão de fogo, previsão e monitoramento de fogo.